edificación. E hoje nós queremos continuar com essa linha de edificação. Por favor, busque Hebreos capítulo 5, Por favor, vamos para Hebreus capítulo 5. versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 7, nós vamos ler até o 9. Amén. Hebreus capítulo 5, do 7 ao 9. Puedo? Sim. Hebreus 5, do 7 ao 9, ok? O qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amén. Amém. Es importante lo que nos enseñó el apóstol Pablo anoche. É importante o que o apóstolo Pablo nos ensinou ontem à noite. Cómo es que el Creador Como é que o Criador se sujeta a su creación se sujeita à sua criação para ser formado, para ser formado, para poder vivir en un cuerpo humano, para poder viver num corpo humano, obedecer a sus padres obedecer os seus pais y obedecer a Dios. e obedecer a Deus. Este pasaje de Hebreos, Essa passagem de Hebreus, yo creo que fue escrito por el apóstol Pablo, eu creio que foi escrito pelo apóstolo Paulo, dice que Cristo vivió en los días de su carne. diz que Cristo viveu nos dias da sua carne. Está hablando de Cristo, Está falando de Cristo, que es el Mesías, que é o Messias, el Cordero de Dios, o Cordeiro de Deus, el Verbo, o Verbo, pero habitando en un cuerpo de carne. mas habitando num corpo de carne. Es Cristo É Cristo viviendo en un cuerpo de carne, vivendo num corpo de carne, ofreciendo ruegos y súplicas, oferecendo orações e súplicas, clamor, lágrimas, clamor, lágrimas, fue oído foi ouvido por causa de su temor Por causa- reverente. por causa do seu temor reverente. Él tuvo que padecer Ele teve que padecer para la formación. para dar formação. Entonces dice, Então diz, aunque era hijo, ainda que era filho, por lo que padeció, pelo que padeceu, aprendió la obediencia. aprendeu a obediência. Aquello que él padeció, Aquele que padeceu metido en un cuerpo humano, dentro de um corpo humano, fue lo que le enseñó foi o que ensinou, a vivir en una naturaleza foi o que ensinou a viver numa natureza de obediencia. de obediência. Como discípulo Como discípulo que estaba siendo formado que estava sendo formado a la voluntad del Padre. à vontade do Pai. Él era Dios, Ele era Deus, pero estaba limitado mas estava limitado a un cuerpo humano, a um corpo humano, con debilidades humanas, com debilidades humanas, con cansancio humano, com cansaço humano, con un alma. com uma alma. Y todo eso E tudo isso tenía que ser discipulado. tinha que ser discipulado. Entonces la Biblia dice Então a Bíblia diz que aunque era hijo, que mesmo que fosse filho, tuvo que ser perfeccionado. teve que ser aperfeiçoado. ¿Cuántos creen que Jesús, el Cristo, es perfecto? Quantos creem aqui que Jesus o Cristo é perfeito? Sin embargo, Él nació Entretanto, ele nasceu en una naturaleza imperfecta, em uma natureza imperfeita, la naturaleza del primer Adán. a natureza do primeiro Adão. Yo les dije a ustedes anoche Eu disse a vocês ontem à noite que es necesario discipular que era necessário discipular para arrancar la naturaleza del viejo hombre, para arrancar a natureza do velho homem,
para transformar la mentalidad para transformar a mentalidade y entender que somos hijos desde la eternidad. e entender que nós somos filhos desde a eternidade. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? El apóstol Pablo O Salazar apóstolo Pablo Salazar nos hacía ver nos fez ver que no solo comunicamos a la tierra que não só comunicamos a terra, que Dios tiene hijos en esta generación, que Deus tem filhos nessa geração, sino que también comunicamos al cielo, senão que nós também comunicamos aos céus, a principados, a principados, potestades, potestades, ámbitos de autoridad espiritual. âmbitos de autoridade espiritual, Le fue dado a la iglesia que foi dado à igreja dar a conocer los misterios. dar a conhecer os mistérios. Amén. Amém? Entonces, para la formación Então, para a formação de los discípulos dos discípulos, se requiere un liderazgo maduro. então para a formação dos discípulos é necessário uma liderança madura. Antes de que Jesús tuviera 70 discípulos Antes de que Jesus tivesse 70 discípulos y que pudiera apartar 12 discípulos, e que pudesse separar 12 discípulos, él tuvo que ser discipulado. ele teve que ser discipulado, Tiene que aprender la obediencia. teve que aprender a obediência. La naturaleza que él recibió A natureza que ele recebeu no era obediente. não era obediente. Él tuvo que padecer Ele teve que padecer y sujetarla e sujeitá-la para aprender a obedecer. para aprender a obedecer. La vieja naturaleza no es obediente. A velha natureza não é obediente. El viejo hombre no obedece. O velho homem não obedece. Amén. Amém? Hable con el que está al lado suyo Fale com aquele que está do seu lado y diga, fuiste llamado e diga: você foi chamado para liderar. para liderar. Vamos a hacerlo otra vez. Fuiste llamado Diga para ele outra vez: você foi chamado para liderar. para liderar. La Biblia dice A Bíblia diz, que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. ¿Cuál fue la razón? Qual foi a reação? Que el Padre permitió Qual foi a razão do Pai permitir que Satanás tentara a Jesús. Qual foi a razão do Pai permitir que Satanás tentasse a Jesus? El Padre sabía quién era su hijo. O Pai sabia quem era o seu filho. Él abrió los cielos Ele abriu os céus y declaró, es mi hijo amado. e ele declarou: é o meu filho amado. En él tengo complacencia. E nele eu tenho prazer. Complace mi corazón. Compadece o meu coração. Preste atención a esto. Preste atenção nisso. Dios dice que Jesús complace su corazón. Deus disse que Jesus agrada o seu coração. Jesús no había iniciado su ministerio. Jesus não tinha iniciado o seu ministério. No es tu ministerio No es lo el que teu minis- complace el corazón de Dios. Não é o teu ministério que alegra, que agrada o coração de Deus. Jesús no tenía ministerio, Jesus não tinha ministério, no tenía discípulos, não tinha discípulos, no es el número de gente que complace a Dios. não é o número de pessoas que agrada a Deus. Jesús no tenía seguidores, Jesus não tinha seguidores, pero el Padre dijo, mas o Pai disse: este complace mi corazón. esse agrada o meu coração. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? O que é que agrada a Deus? La naturaleza A natureza de hijo, de filho, no el ministerio, não o ministério, no los milagros. não os milagres. Jesús no tenía milagros, Jesus não tinha milagres. no había hecho ni uno solo. Ele não tinha feito nenhum deles, somente. Y el Padre dijo, me complace. E o Pai disse: me agrada. Cuando el ser humano cree Quando o ser humano crê que el ministerio, que o ministério, la unción, que a unção, los dones, os dons, la gente, as pessoas, las multitudes, as multidões, es lo que complace a Dios, é o que agrada a Deus,
entonces no entiende então não entendem que Dios pretende formar al Hijo, que Deus pretende formar o Filho. porque el Hijo es lo único que complace a Dios. Porque o Filho é o único que agrada a Deus. Este es mi Hijo, Esse é o meu filho, y por ser hijo e por ser filho, me complace el corazón. me agrada o coração. Porque es necesario ser discipulados, Porque é necessário ser discipulados. porque la formación de Cristo Porque a formação de Cristo es lo único que agrada al Padre. é o único que agrada o Pai. Todo lo demás Todo o demais está en segundo lugar. está em segundo lugar. Después que el Padre dijo, mi Hijo me complace, Depois que o Pai disse, o meu filho me agrada, entonces Él ya estaba bautizado então ele já estava batizado y comenzó el ministerio. e começou o ministério. Y trajo sanidades, E trouxe curas trajo milagros, e trouxe milagres, señales, maravillas. sinais e maravilhas. Pero primero Mas primeiro fue reconocido como hijo. foi reconhecido como filho. Cuando alguien comienza su llamado ministerial Quando alguém começa o seu chamado ministerial, sin la identidad del hijo, sem a identidade de filho, sin la vida de Cristo formada, sem a vida de Cristo formada, no es alguien que agrada al corazón del Padre, não é alguém que agrada o coração do Pai. aunque tenga actividades religiosas. Ainda que tenha atividades religiosas. Las versiones tradicionales de la Biblia As versões tradicionais da Bíblia no usan la palabra líder, não usam a palavra líder, no aparece. não aparece. Sin embargo, usa la palabra anciano, Entretanto, usam a palavra ancião, principales, principais, donde nos da a entender que hay un liderazgo, onde nos dá a entender que existe uma liderança, que hay mentores. que existem mentores. Se usa la palabra curadores, Se usa a palavra curadores, tutores, tutores, gente que tenía autoridad sobre otras personas. pessoas que tinham autoridade sobre outras pessoas. De allí entendemos entonces el liderazgo. Daí nós entendemos então a liderança. Pero sí, todas las versiones y aún las antiguas Mas ainda assim as versões antigas usan la palabra formación. usam a palavra formação. Y es inevitable E é inevitável que para que haya formación que para que haja formação tenga que haber liderazgo. tem que haver liderança. Es muy importante esto. É muito importante isso. Jesucristo tuvo que ser procesado Jesus Cristo teve que passar por um processo para ser líder para ser líder de sus discípulos. dos seus discípulos. Dios tuvo que procesarlo. Deus teve que dar um processo a ele. Lo llevó al desierto. Levou ele ao deserto. Tuvo que aprender obediencia. Teve que aprender a obedecer. Tuvo que ser perfeccionado Teve que ser aperfeiçoado para poder ser un buen líder. para poder ser um bom líder. Amém? Amén. Nadie puede ser un maestro o líder Ninguém pode ser um mestre ou um líder si no aprende a ser un discípulo, hijo. se não aprende a ser um discípulo, filho. No podemos evitar los procesos del crecimiento. Nós não podemos evitar os processos de crescimento. El apóstol Pablo dice, O apóstolo Paulo disse: si queremos traer orden sobre la casa de Dios, se nós queremos trazer ordem para a casa de Deus, necesitamos tener orden sobre nuestra propia casa. necessitamos ter ordem sobre a nossa própria casa. La razón por la cual José estuvo al lado de Faraón A razão pelo qual José esteve ao lado do faraó para gobernar para governar fue que antes él gobernó su vida. foi que antes ele governou sua própria vida. El gobierno no comenzó con la política, O governo não começou com a política. el gobierno comenzó con su vida. O governo começou com a sua vida.
teniendo una conducta diferente a la de sus hermanos. tendo uma conduta diferente da dos seus irmãos. José aprendió a gobernar su vida José aprendeu a governar a sua vida para después poder gobernar Egipto. para depois aprender a governar o Egito. Amén. Amém? Entonces, Então, ¿qué es un líder? o que é um líder? Se lo puedo definir de esta manera. Eu só posso definir dessa maneira. Es alguien que ha madurado las características É alguém que é maduro nas características para poder formar discípulos. para poder formar discípulos. Ha madurado en su vida Amadurecido na sua vida para poder formar a otros. para poder formar outros. Entonces, Cristo Jesús Então, Cristo Jesus fue formado foi formado para formar. para formar. ¿Cuántos creen que Él es el líder más grande de toda la historia? Quantos creem que ele é o maior líder de toda a história? No hay otro líder como Jesucristo. Não há outro líder como Jesus Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro líder Não existe nenhum outro líder que haya sido que tem sido como Jesús. como Jesus. Es un liderazgo único, É uma liderança única, universal, mundial. universal, mundial. El más grande líder de toda la tierra É o maior líder de toda a terra. vino a darlo todo. Veio dar tudo. Vino a dar su vida. Veio a dar sua vida. Él dice, no vine para ser servido. Ele não veio para ser servido. Él dice, vine a servir Ele disse: eu vim para servir y para dar mi vida por todos. e para dar a minha vida por todos. Él vino a la tierra, Ele veio na terra, cumplió el propósito, cumpriu o propósito, murió y resucitó morreu e ressuscitou y ascendió al Padre. e se assentou ao Pai. Pero el apóstol Pablo dice, Mas o apóstolo Paulo disse: para que habite para que habite Cristo Cristo por la fe pela fé en nuestros corazones. em nossos corações. El líder más grande de la historia O líder maior da história está adentro tuyo, está dentro de você, en tu corazón, em teu coração, y se llama Cristo. e se chama Cristo. Amén. Amém. Hable con el que está al lado suyo Fale para aquele que está do seu lado y dígale, el líder más e grande diga para ele: o líder mais grande, o de líder maior todo el mundo do todo mundo está dentro tuyo. está dentro de você. Se llama Cristo. Se chama Cristo. Aleluia. No solo se fue al cielo, Não só foi ao céu, sino se quedó en nosotros, senão que ficou em nós, para que seamos el cuerpo de Cristo, para que nós sejamos o corpo de Cristo, para que seamos la iglesia. para que sejamos a igreja. Somos el liderazgo de Cristo. Somos a liderança de Cristo. El liderazgo A liderança não é la persona del líder. a pessoa do líder. Los líderes mueren. Os líderes morrem. Jesús murió. Jesus morreu. Su liderazgo no murió. A sua liderança não morreu. Su liderazgo está en usted. A sua liderança está em você. Los Aleluia. líderes mueren. Os líderes morrem. El liderazgo no muere. A liderança não morre. Porque el liderazgo es la transferencia de vida. Porque a liderança é a transferência de vida. Usted fue llamado para liderar Você foi chamado para liderar una generación. uma geração. Cuando usted muera, Quando você morre, su cuerpo va al cementerio. o seu corpo vai para o cemitério. Tu liderazgo queda en la gente. A tua liderança fica nas pessoas. Amém? Cuando no hay liderazgo, Quando não há liderança, se muere el líder se morre o líder y se terminó la visión. e termina a missão. Se olvidó el nombre del líder Se esqueceu o nome do líder y no hay más visión. e não há missão.
Jesucristo murió Jesus Cristo morreu hace más de 2000 años. faz mais de 2000 anos. Resucitó y se fue al Padre. Ressuscitou e foi para o Pai. Pero su liderazgo Mas a sua liderança tiene una iglesia sobre la tierra tem uma igreja sobre a terra que está activando todo el poder que está ativando todo o poder que Él mismo delegó que Ele mesmo delegou en su liderazgo. na sua liderança. Aleluia. Los procesos que Dios permite Os processos que Deus permite tienen una única finalidad. têm uma única finalidade. Cuando hablamos de la voluntad de Dios Quando falamos da vontade de Deus y de los procesos e dos processos que Dios que permite, Deus permite, tienen una sola finalidad: tem uma só finalidade: eliminar tu vida eliminar a tua vida para que pueda fluir para que possa fluir la vida del líder que está dentro tuyo. a vida do líder que está dentro de você. Mientras usted sepa resolver las cosas Mesmo que você saiba resolver as coisas con su mente, com a sua mente, con su com conocimiento, o seu conhecimento, no puede fluir el líder que está dentro suyo. não pode fluir o líder que está dentro de você. Mientras usted resuelva las cosas Mesmo que você resolva as coisas con su carnalidad, com a sua carnalidade, no puede fluir não pode fluir el líder que está dentro de usted. o líder que está dentro de você. Por eso usted y yo Por isso você e eu tenemos que ser procesados temos que passar por um processo para descubrir para descobrir que cuando ya no podemos, quando já não podemos, el líder que está dentro de nosotros, o líder que está dentro de nós, ese sí puede, ele sim pode, ese sí avanza, ele sim avança, él sí es el vencedor. ele sim é o vencedor. ¿Por qué fue llevado Jesús al desierto? Por que foi levado Jesus ao deserto? Porque Cristo estaba escondido en la vida de Jesús. Porque Cristo estava escondido na vida de Jesus. El líder estaba dentro. O líder estava dentro. Jesús es tentado, Jesus é tentado, pero el líder es el que confronta a Satanás. mas o líder é quem confronta Satanás. Es Cristo mismo É o Cristo mesmo, confrontando al diablo. confrontando o diabo. No es el carpintero, Não é o carpinteiro, es Cristo é Cristo confrontando al diablo. confrontando o diabo. Fue llevado al desierto Foi levado ao deserto para que el líder que estaba dentro para que o líder que estava dentro pudiera lidiar. pudesse liderar. Lidiar. ¿Cómo es lidiar? Para que pudesse Pelear. lutar, brigar. La palabra líder A palavra líder significa esto: significa isso. uno que sabe lidiar, que sabe pelear Sim, que sabe lutar contra las adversidades de la vida. contra as adversidades da vida. Eso significa líder. Isso significa líder. Uno que aprendió Que aprendeu a pelear a lutar y a resolver e a resolver conflictos. conflitos. Alguien que no sabe resolver conflictos Alguém que não sabe resolver conflitos no ha crecido en su liderazgo. não cresceu na sua liderança. Tu liderazgo A tua liderança consiste consiste en los conflictos que puedas resolver. nos conflitos que você pode resolver. Ese es tu liderazgo. Isso é a tua liderança. No es el conocimiento, Não é o conhecimento, no es la sabiduría não é a sabedoria de acumular información, de acumular informação. es cómo resolvemos É como resolvemos las luchas, as lutas, las pruebas, as provas, los desiertos, os desertos, los procesos que vivimos. os processos que nós vivemos. Todo lo que usted sufre Tudo que você sofre es para que crezca tu liderazgo. é para que cresça a sua liderança. Los apóstoles lo entendieron. Os apóstolos entenderam isso. Y Pablo dice, E Paulo diz, luego de haber sido apiedrado logo de ter sido apedrejado y estar tirado fuera de una ciudad, e ser tirado fora de uma cidade e ter sido jogado fora de uma cidade, él se levanta, ele se levanta, todo herido,
todo ferido, lastimado, lastimado, y él dice, esta e ele disse: essa pequeña tribulación momentánea pequena tribulação momentânea va a producir en mí vai produzir em mim un más excelente o mais excelente y eterno peso de su gloria. e eterno peso da sua glória. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? O que está dizendo Paulo aí? Le conviene a mi liderazgo Convém a minha liderança que me apedree la gente. que me apedrejem as pessoas, Porque si ellos me apedrean, porque se eles me apedrejam, crece mi liderazgo, cresce a minha liderança, crece la gloria que tiene el liderazgo cresce a glória que tem a liderança por causa del proceso. por causa do processo. Cuando usted está en prueba, Quando você está numa prova, mayormente pedimos normalmente nós pedimos que Dios nos saque de ahí. que Deus nos tire dali. No quiero este desierto, Não quero esse deserto, no quiero esta tribulación. não quero essa tribulação. Esta prueba es muy grande. Essa prova é muito grande. Y oramos a Dios, E nós oramos a Deus: quita esta prueba de mí, tira essa prova de mim, saca esta tribulación. tira essa tribulação. Y Dios dice, E Deus diz: no voy a sacarte nada, não vou te tirar nada. tenés que ejercer liderazgo. Você tem que exercer liderança. El líder que está en ti O líder que está em você tiene que crecer. tem que crescer. Por eso vienen los desiertos, Por isso que vem os desertos. por eso vienen las pruebas, Por isso que vem as provas. por eso usted va a luchar con su salud. Por isso você vai lutar com a sua Salud. saúde. Por eso va a luchar con su casa, Por isso você vai lutar contra a sua con casa, sus hijos. com seus filhos. Porque es necesario que usted aprenda Porque é necessário que você aprenda que el líder que está dentro suyo, que o líder que está dentro de você, que se llama Cristo, que se chama Cristo, sabe cómo luchar contra las adversidades. sabe como lutar contra as adversidades. No te atrevas Não te atrevas a resolver un conflicto a resolver um conflito en tus habilidades humanas. nas tuas habilidades humanas. Ve a Dios, Venha a Deus, consulta al Señor, consulta ao Senhor, que el Espíritu te guíe, que o Espírito te guie, que las decisiones sean del Cristo que está en nosotros. que as decisões sejam de Cristo que está em nós. Él es el líder, Ele é o líder, Él sabe lidiar. ele sabe lutar. Él dijo, O Filho, él dijo esto, ele disse isso: en el mundo tendréis aflicciones, no mundo você vai ter aflições, pero confíen, mas confiem, yo he vencido al mundo, eu venci o mundo, yo soy el vencedor. eu sou o vencedor. Ustedes van a luchar Vocês vão lutar y ustedes van a e vencer, vocês vão vencer, porque yo estoy dentro de porque ustedes. eu estou dentro de vocês. Amén. Amém. Aleluia. Entonces la vida misma Então a mesma vida se vuelve un discipulado para nosotros. se volta a ser um discipulado para nós. Estamos siendo discipulados todo el tiempo, Estamos sendo discipulados em todo o tempo, en cada proceso em cada processo, que está creciendo Cristo como líder. que está crescendo Cristo como líder. Entonces dice 2 de Corintios 1, Então diz 5, 2 Coríntios 1, 5. 2 aos Coríntios 1, 5. Vamos lá. Aleluia. Segunda Coríntios 1, 1, 5. 5. Amém? Porque, como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. ¿Escuchó lo que dice? Você escutou o que foi dito? Léalo otra vez, por favor. Sim. 2 Coríntios 1, 5. Porque, como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Aleluia.
Eu sinto. Los sufrimientos de Cristo Os sofrimentos de Cristo abundan en nosotros abundam em nós, con aflicciones. com aflições. Y de la misma manera E da mesma maneira, abundan en nosotros abunda em nós, por el mismo Cristo pelo mesmo Cristo, nuestra consolación. nossa consolação. Ahí está el proceso de tu liderazgo. Aí está o processo da sua liderança. Cada vez que venga una prueba a tu vida, Cada vez que vem uma prova na sua vida, no pidas que Dios te saque de ahí não peça a Deus para te tirar dali, hasta que aprendas a liderar até que você aprenda a liderar esa situación. essa situação. Si usted no aprende a liderar la situación, Se você não aprende a liderar a situação, va a venir una y otra vez. vai vir uma e outra vez. É verdade. É verdade. Eu estou sentindo uma graça muito grande. Amén. Todas as vezes que eu trago com essa. Amén. Es el gobierno de Cristo Esse governo de Cristo quien disipula nuestras vidas, que discipula as nossas vidas, porque su liderazgo porque a sua liderança fue transferido a 12 foi transferida aos 12 y de esos 12 por todas las e generaciones, desses 12 por todas as gerações, a toda la humanidad. a toda a humanidade. Está en usted y en mí. Está em você e em mim. Tu liderazgo A tua liderança no depende de tu habilidad, não depende da tua habilidade, depende de la vida de Cristo. depende da vida de Cristo. Es la gracia que está en tu vida. É a graça que está na tua vida. Él sabe cómo liderar. Ele sabe como liderar. Él sabe cómo conducirte. Ele sabe como te conduzir. Abundan las aflicciones, Abunda as aflições, pero abunda la consolación. mas abunda a consolação. En una visión, Em uma visão, un líder um líder es alguien que sabe resolver conflictos é alguém que sabe resolver conflitos en la ausencia de su autoridad. na ausência da sua autoridade. Todos podemos resolver conflictos Todos podemos resolver conflitos si tenemos a la autoridad al lado se nós temos a autoridade do lado, diciéndonos lo que tenemos que hacer. dizendo para nós o que nós devemos fazer. Es fácil, É fácil, pero su pastor no puede ir a su casa mas o seu pastor não pode ir na sua casa para vivir con usted para viver com você y estar todo el tiempo diciéndole cosas. e estar em todo o tempo te dizendo coisas. No se puede repartir entre tanta gente. Ele não se pode compartilhar, se dividir com muita gente, com muitas pessoas Y vivir con todos. e viver com todos. ¿Cómo crece el liderazgo? Como cresce a liderança? Cuando yo sé resolver conflictos Quando eu sei resolver conflitos en la ausencia de mi autoridad. na ausência da minha autoridade, do meu líder, do meu pastor. El que me enseña O que me ensina está ausente, está ausente, pero su liderazgo, mas a sua liderança, su enseñanza o seu ensino está en mí está dentro de mim, para que yo pueda resolver para que eu possa resolver cuando él no está. quando ele não está. Si yo voy a llamar por teléfono, Se eu vou ligar por telefone, cada vez cada vez, que tenga que tomar una decisión, se eu for ligar pelo telefone, cada vez que eu tomar uma decisão, habiendo sido instruido, havendo eu sendo instruído, enseñado, ensinado, ministrado, ministrado, entonces no tengo liderazgo. então eu não tenho liderança. No soy un líder. Não sou um líder. Porque cuando usted llama por teléfono, Porque quando você liga para o seu pastor pelo telefone, del otro lado usted escucha esto. de outro lado você escuta isso. Acuérdese, hermano, Lembra, irmão, lo que yo le he enseñado. o que eu te ensinei.
traiga a memoria traga na tua memória lo que hemos estado estudiando. o que nós estávamos estudando. No siempre usted recibe un consejo nuevo, Nem sempre você recebe um conselho novo, ¿verdad? não é verdade? A usted se le dice, Para você, eles dizem, ya hemos predicado de este tema, nós já pregamos sobre esse tema, ya fuimos entrenados en esto. nós já fomos treinados nisso. Ahora usted tiene que resolver el conflicto. Agora você tem que resolver o conflito. Un conflicto que no se resuelve Um conflito que não se resolve se transforma en guerra. se transforma numa guerra. Usted fue entrenado Você foi treinado para resolver conflictos, para resolver conflitos, no para vivir en guerra. não para viver em guerra. Amém. Cuando en el matrimonio no se resuelve el conflicto, Quando no casamento não se resolve um conflito, se declara una guerra. se declara uma guerra. Y es imposible E é impossível, que dos personas convivan juntas que duas pessoas convivam juntas cuando se declararon guerra. quando se declara uma guerra. Hable con el que está al lado suyo Fale com alguém que está do seu lado y decirle, fuiste llamado a resolver conflictos. e diga para ele, você foi chamado para resolver conflitos. Amén. Amén. Fuiste chamado para resolver conflitos. Así es. Entonces la vida de Cristo Então a vida de Cristo nos enseña a resolver conflictos nos ensina a resolver conflitos desde la mente de Cristo, desde a mente do Cristo. no desde la mente de Adán. Então a vida de Cristo nos ensina a resolver conflitos através da mente de Cristo e não da mente de Adão. Por eso el apóstol Pablo Por isso o apóstolo Paulo dice a sus hijos espirituales, disse para os seus filhos espirituais, hasta que Cristo sea formado. até que Cristo seja formado. Porque Cristo formado en ustedes Porque Cristo formado em vocês va a resolver todos los conflictos. vai resolver todos os conflitos. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Esto se está poniendo bueno. Isso está sendo bom. Entonces los líderes Então os líderes tienen como única meta têm como uma única meta la formación de la vida de Cristo. a formação da vida de Cristo. El apóstol Pablo entendió eso. O apóstolo Paulo entendeu isso. El líder es Cristo O líder é Cristo y él es el que está siendo formado. e ele é quem está sendo formado. La iglesia ha formado A igreja tem formado títulos títulos religiosos, religiosos. pero no ha formado la vida de Cristo. A igreja formou títulos religiosos e não a vida de Cristo. Un músico Um músico enseña a tocar música, ensina a tocar música, pero no forma la vida de Cristo. mas não forma a vida de Cristo. En el músico No músico, enseñamos patrones, ensinamos padrões, culturas, culturas, formas, formas, pero no trabajamos sobre la vida de Cristo. mas nós não trabalhamos a vida de Cristo. ¿Por qué cae el liderazgo en la iglesia? Por que cai a liderança da igreja? Porque fue enseñado bíblicamente, Porque foi ensinado biblicamente, se alimentó el conocimiento, se alimentou o conhecimento, pero no se formó la vida de Cristo. mas não se formou a vida de Cristo. Voy a terminar con esto. ¿Cuánto tengo? Vou terminar com isso. Quanto tempo? 5 minutos. Bien. Aleluia. Apocalipsis 2, Apocalipse 2. capítulo 19. Apocalipse 2, versículo... Usted me da 5 minutos. Sim? ¿Alguien más me da 5 más? Alguém me dá 5 minutos? Levantem a mão aí. Alguém me dá 5 minutos? Eu acho que nosotros tenemos más de una hora. Porque mucha gente ha levantado la mano.
Apocalipse 2. Apocalipse 2, 19. Apocalipsis 2, versículo 19 y 20. Sim. Apocalipse 2, versos 19 e 20. Apocalipse 2, versos 19 e 20. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Ah, ninguém vai ler, vai abrir, né? Tá bom. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu vistes em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são anjos das 2, Ah, perdão. 19. É só para ver se vocês estavam espertos. Ahí está. Todo mundo está acordado, né? Aleluia! Vamos lá. Apocalipse 2. Amém. 19, é isso aí. Tá assim, eu conheço as tuas obras. Certo? Ô, glória. Né? E a caridade e o serviço, e a fé e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos, a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Wow. Uau! Fue bueno lo que leíste, Cristian. Foi bom o que Christian leu. Porque la carta comienza escribiéndole al líder. Porque a carta começa escrevendo ao líder. Viu? Eu estou no manto, irmãos. Aleluia. Dios habla a los líderes Deus fala aos líderes, porque son los responsables porque são os responsáveis de todo lo que los discípulos de tudo que os discípulos practican praticam y comen. e comem. Un líder Um líder es el responsable é o responsável de lo que su discípulo do que o seu discípulo practica pratica y come. e come. Entonces Dios dice, Então Deus disse: conozco tus obras, conheço as tuas obras, tu amor, o teu amor, caridad, a tua caridade, fe, fé, servicio serviço y e paciencia. paciência. Pero hay algo Mas existe algo que me puso en contra tuyo. que me põe contra você. Dios diciéndole a su líder, Deus está dizendo ao seu líder hay algo que existe algo que me puso contra tu vida. que me põe contra a sua vida. Y es tu tolerancia. E é a tua tolerância. Porque tu tolerancia Porque a tua tolerância es la que le permite é a que permite a Jezabel a Jezabel discipular a tus hijos. discipular os teus filhos. Es tu É a tolerancia tua tolerância. la que le está dando identidad a tus hijos. É que está dando a identidade aos seus filhos. Cuando usted no toma su identidad en Cristo, Quando você não toma a sua identidade em Cristo, Jezabel le va a dar una. Jezabel vai te dar uma. Cuando usted no forma la identidad de sus hijos, Quando você não forma a identidade dos seus filhos, Jezabel le va a dar una. Jezabel vai dar uma. Todo lo que usted y yo Tudo que você e eu toleramos, que Dios no tolera, que Deus não tolera, es la plataforma é a plataforma donde edifica Jezabel. onde edifica Jezabel. Entonces Dios dice, Então Deus disse, Jezabel se dice a sí misma Jezabel disse a si mesma que es profetiza, que é profetiza, pero está enseñando. mas está ensinando. Esa era la función del líder. Essa era a função do líder. Él había delegado su enseñanza Ele tinha delegado o seu ensino a un espíritu jezabélico. a um espírito jezabélico. Jezabel es la que enseña, Jezabel é que ensina,
y seduce, e seduz. Dios dice a mis siervos, Deus disse aos meus servos, eran mis siervos, eram meus servos, te los di a vos, te los di a ti, que... te los di a ti como discípulos. Ah, sim, que eu dei a vocês como discípulos. Dios dice, eran mis siervos Deus disse, eram os meus servos, y te los di como e discípulos eu os dei como discípulo, para que los enseñes. para que vocês o ensinem. Pero tu tolerancia Mas a tua tolerância deja que les enseñe Jezabel. deixa que Jezabel os ensine. Este espíritu los seduce. Esse espírito os seduz. Están comiendo lo sacrificado a ídolos. Estão comendo o que é sacrificado a ídolos. Se están nutriendo de lo incorrecto. Estão se nutrindo daquilo que é incorreto. Están comiendo cualquier cosa. Estão comendo qualquer coisa. Están practicando cualquier cosa. Estão praticando qualquer coisa. Porque hay tolerancia en tu liderazgo. Porque existe tolerância na tua liderança. Jezabel no podría trabajar Jezabel não podia trabalhar si el liderazgo no tuviera tolerancia. se a liderança não tivesse tolerância. Por eso Dios dice, Por isso que Deus disse, yo tengo contra ti. eu tenho contra você. El problema es tuyo. O problema é você, é teu. No hay peor cosa que tener a Dios en contra. Não existe pior coisa do que ter Deus contra você. ¿Cuántos quieren estar en contra de Dios? Quantos querem estar contra Deus? Nadie. Ninguém? Entonces deje de tolerar. Então deixe de tolerar. ¿Por qué Dios Porque Deus hace diferencia faz diferença entre paciencia entre paciência y e tolerancia? tolerância. ¿Cómo es que Dios dice? Como é que Deus disse? Conozco tu paciencia, Conheço a tua paciência, pero tengo en contra tu tolerancia. mas eu tenho contra você tolerância. Nosotros Nós confundimos paciencia con tolerancia. confundimos paciência com tolerância. Para nosotros es lo mismo. Mas Para Para nosotros es lo mismo. sim, mas para nós é o mesmo. Paciencia y tolerancia es lo mismo. Paciência e tolerância é o mesmo. Para Dios no. Para Deus não. Dios dice, conozco tu paciencia, Deus disse: conheço a tua paciência, pero estoy en contra de tu tolerancia. mas eu estou contra a tua tolerância. ¿Qué hizo? O que é isso? Hable con el que está al lado suyo. Fale com alguém que está do seu lado. Dígale, paciencia Diga para ele: paciência es todo lo que vas a darle a los demás. é tudo que você vai dar aos demais. Dígale ahora, tolerancia Diga para ele agora: tolerância es todo lo que te permitís a vos mismo. é tudo que você permite a você mesmo. ¿Hay que amar? Por supuesto que sí. Tem que amar? Com certeza que sim. ¿Hay que restaurar? Tem que restaurar? Anoche se nos habló de esto. Ontem à noite ele falou isso. No podemos dejarlos tirados. Não podemos deixar aqueles que são Tenemos que tirados. manifestar jogados. paciencia. Nós temos que manifestar paciência. Amén. Amém. Tenemos que manifestar paciencia. Nós temos que manifestar paciência. Yo conozco tu paciencia. Eu conheço tua paciência. Pero tu problema no es tu paciencia. Mas o teu problema não é tua paciência. Tu problema es lo que dejas pasar por dentro de tu vida. O teu problema é o que você deixa passar dentro da sua vida. Lo que toleras de ti mismo. O que você tolera de você mesmo. Conozco tu paciencia, Conheço tua paciência. pero tengo contra ti Mas o que eu tenho contra você que toleras é que tolera que alguien le enseñe a mis siervos, que alguém ensine os meus servos cuando es tu función que é a tua função ser el ejemplo, ser o exemplo, ser la vida de Cristo para ellos. ser a vida de Cristo para eles.
Y mientras no seas la vida de Cristo para ellos, E, entretanto, que você não seja a vida de Cristo para eles. Jezabel les va a dar una identidad, E quando você não é a vida de Cristo para eles, Jezabel vai dar uma identidade. los va a alimentar, Vai alimentar eles. los va a seducir, E vai seduzir eles. porque te estás permitiendo cosas, Porque você está permitindo coisas. te estás tolerando cosas. Você está tolerando coisas. ¿Sabía usted Você sabia? que hay gente que perdona a todo el mundo Existem pessoas que perdoam todo mundo por la culpa que tienen adentro? por causa da culpa que tem dentro. Tienen tanta culpa adentro Tem tanta culpa dentro deles, de los errores que han cometido dos erros que eles têm cometido, que no pueden disciplinar a nadie que não pode disciplinar a ninguém. y se vuelven tolerantes. E se tornam tolerantes. Cuando Dios entra en proceso tu vida, Quando Deus ele permite um processo na tua vida, y entramos a revisar estos temas, e nós entramos para revisar esses temas, venimos a Dios nós vimos a Deus y le decimos, ¿por qué los discípulos hacen esas cosas? e nós dizemos por que os discípulos fazem essas coisas. Y Dios dice, tienen una identidad incorrecta E Deus diz tem uma identidade incorreta, porque no discipulaste su identidad. porque você não discipulou a sua identidade. Y Jezabel les dio una. E Jezabel lhes deu uma. No le enseñaste a comer Não ensinaste a eles a comer. y Jezabel les dio una comida. E Jezabel lhes deu uma comida. Todo lo que ellos consumen Tudo que eles consomem es por falta de liderazgo é por falta de liderança, o es por haber sido formados por el liderazgo. ou é porque foram formados pela liderança. Terminado com isso? Quiero orar. Eu quero orar. Si alguien nos puede acompañar. Existe alguém que pode nos acompanhar no teclado? Amém? Tecladista. Hay una atmósfera Amém. Há uma atmosfera de convicción. de convicção. Nosotros pensamos Nós pensamos que tolerancia que tolerância es soportar a la gente. é suportar as pessoas. Entonces decimos, Então nós dizemos: a esta persona no lo tolero ah, essa pessoa não tolero, porque es mentiroso. porque é mentiroso. A aquel no lo tolero Ah, aquele eu não tolero, porque es soberbio. porque é soberbo. Al otro no lo tolero Ao outro não tolero, porque es pecador. porque é pecador. Eso no es tolerancia. Isso não é tolerância. Tolerancia Tolerância es saber que cometemos errores, é saber que nós cometemos erros, pero los dejamos pasar. mas nós deixamos passar. Tolerancia Tolerância es saber que nos equivocamos, é saber que nós nos equivocamos, erramos, pero volvemos una y otra vez mas nós voltamos uma e outra vez al mismo lugar ao mesmo lugar y no hay cambios, e não há mudança, no hay transformación. não há transformação. Hemos tolerado tanto Nós temos tolerado tanto de nosotros mismos de nós mesmos que cuando emitimos un juicio que nós, quando emitimos um juízo sobre las demás personas, sobre as demais pessoas, es porque estamos ejecutando é porque nós estamos executando nuestro propio pecado. nosso próprio pecado. Nos proyectamos tanto en los errores de los demás Nós projetamos tanto nos erros dos demais,
Porque estamos ejecutando nuestros propios errores. Porque nós estamos executando os nossos próprios erros. Nuestra tolerancia A nossa tolerância nos hace enojarnos con nosotros mismos. nos faz chatear, se chatear com a gente mesmo. Entonces después queremos castigar a todos Então depois nós queremos castigar todo mundo, porque no hemos resuelto la tolerancia. porque nós não resolvemos essa tolerância. Porque los religiosos judíos Porque os religiosos judeus querían apiedrar a una mujer pecadora. queriam apedrejar uma mulher pecadora. Y Jesús dijo esto: E Jesus disse isso. si alguien no tiene pecado, Se alguém aqui não tem pecado, tire la piedra. tire a pedra. La Biblia dice que desde los más jóvenes A Bíblia diz que desde os mais jovens hasta los más adultos, até os mais adultos, todos se fueron. todos foram embora. Eran todos pecadores, Eram todos pecadores, pero querían ejecutar el pecado de otro. mas queriam executar o pecado de outro. Cada piedra que ellos levantaron Cada pedra que eles levantaram era para juzgarse a sí mismo. era para se julgar a si mesmo. Era por mi tolerancia Era por causa da minha tolerância que quería soltar el piedrazo. que queria atirar a pedra. Era por lo que yo me había permitido Era pelo que eu havia permitido, que quería tirar el piedrazo. que queria atirar a pedra. Y Jesús dice esto: E Jesus disse isso: si ustedes se vocês se permiten esas cosas, se permitem nessas coisas, ¿por qué quieren juzgar a esta mujer? por que querem julgar essa mulher? Y ninguno pudo resistir esa palabra. E ninguém pôde resistir a essa palavra. Dejaron las piedras y se fueron. Deixaram as pedras e foram embora. Quiero que se ponga de pie, vamos a orar. Quero que você se ponha de pé. Nós vamos orar. Siento mucho la presencia del Espíritu Santo. Eu sinto muito da presença do Espírito Santo. Jezabel va a perder discípulos Jezabel vai perder discípulos, porque la iglesia se va a levantar porque a igreja vai se levantar para tomar a los hijos, para pegar os filhos, para nutrir a los hijos, para alimentar os filhos, para ministrar a los hijos. para ministrar aos filhos. El 2020 será un año profético E 2020 será um ano profético, donde vas a nutrirte diferente. onde você vai se alimentar diferente. Tu mentalidad va a cambiar, A tua mentalidade vai mudar, tu identidad va a cambiar. a tua identidade vai mudar. Vas a entender Você vai entender que ya no más tolerancia. que não existe mais tolerância. Vamos a arrancar de nosotros Vamos arrancar de nós todo lo que nos hemos tolerado tudo que nós temos tolerado y le vamos a permitir al líder que está en nosotros e vamos permitir ao líder que está dentro de nós que él pueda liderar toda nuestra vida, e que possa liderar toda a nossa vida, que él lo gobierne todo. que ele vai conduzir tudo. Levante su mano ahí. Levante a sua mão aí. Espíritu Santo, Espírito Santo, activa la convicción. ativa a convicção. Sharakata. Ser como Rebel. Che,